Queridos alunos, vamos então, continuando a nossa aula de geografia, nós vamos falar então de êxodo rural ou migração campo-cidade. Eu deixei o título aí, êxodo rural, porque os livros vêm êxodo rural, tá? Então você tem aí, junto com a sua planilha de estudo, seu esquema, tem assim, o que é êxodo rural? Êxodo rural é o fenômeno social que resulta da migração da população rural para os centros urbanos, com o objetivo de garantir melhores condições de vida. O êxodo rural é caracterizado por migrações em larga escala, onde comunidades inteiras abandonam os campos em busca de novas oportunidades, principalmente nas grandes e médias cidades. Portanto, quando uma ou um pequeno grupo de pessoas migra do campo para a cidade, não se configura êxodo rural. Esse fenômeno é caracterizado apenas quando um elevado número de indivíduos participam desse processo migratório e durante o mesmo período de tempo. Então, quando vai grande quantidade, mais ou menos na mesma época. Vai muito agora. Depois lá no final do ano, aí não, deu um espaço grande. Não, é rapidinho, assim, seguido, tá? Causas. As causas são um dos principais motivos que levam ao êxodo rural na maioria dos países em que este fenômeno ocorre é o desejo por uma melhor qualidade de vida. Neste caso, os habitantes das regiões rurais sofrem com a falta de serviço e infraestruturas básicas, como escola, hospitais e a facilidade de transporte, por exemplo. Então é difícil. Preciso ir na cidade, mas não tem como eu ir, eu mudo para lá, tá? Além desses fatores, crises climáticas ou desastres naturais podem também ser responsáveis pelo êxodo rural de determinadas localidades. O pessoal do norte, eles do Nordeste, é do Nordeste mais do que do Norte, né? Do Nordeste, eles migravam para as grandes cidades porque lá não chovia. Vocês podem ver que quando a gente olha no mapa a população norte e nordeste, é a menor população, grandes áreas, poucas pessoas. Por quê? Vieram para os grandes centros à procura de emprego, saúde, a moradia também, mas moradia não era o principal objetivo. Moradia eles tinham lá, barata. Por isso que quando chega nas cidades grandes, eles vão para as favelas. Porque eles não arrumam emprego e ainda não conseguem atingir os seus objetivos. O que eles fazem? Eles vão trabalhar no que der, ganhar o que quiserem pagar e morar onde dá. Com tudo isso, eles vão morar nas favelas, trabalhar em subemprego, ganhando salários baixos. Empregos, às vezes, emprego que não pagam o suficiente para sobreviver. Mas quando ele veio, ele achou que seria melhor. Né? Ele não podia prever, não, eu vou e vai dar tudo errado e eu vou assim mesmo. Não, eu vou, vai dar certo, a pessoa tem esperança, né? Ela conta com isso. Então vamos nas consequências? Tá assim, consequências. Como consequência do êxodo rural, descontrolado, alguns problemas sociais podem surgir nas localidades urbanas que recebem um elevado número de migrantes sem estarem estruturadas para isso. As cidades não cresceram, elas incharam, não tinha a menor infraestrutura, não tinha moradia. Constrói-se as favelas longe, bem afastado. A pessoa mora lá longe, tem que vir levantar de madrugada para chegar no serviço a tempo.
andar um pedaço a pé, pegar 2 ônibus, andar mais um pedaço a pé, e aí vai essa coisa horrorosa que as pessoas ficam andando o dia inteiro para trabalhar e ganhar um salário baixo. E vai, porque não tem outro, né? Então surgem favelas e bairros destruturados. Surgem a partir da desorganização formada pelas migrações massivas e inesperada. A cidade não esperava aquele tanto de gente, o povo vai só chegando. E aí, tudo muda. Normalmente, com a falta de qualificação profissional e educacional dos migrantes, estes dificilmente conseguem uma vaga no mercado de trabalho das grandes cidades, fazendo com que partam para o subemprego, trabalho informal ou, em alguns casos, ilegal. Vender produto pirata é legal? Não, é ilegal, mas não tem outro serviço, vai vender DVD pirata, né? Outras consequências do êxodo rural é o aumento da marginalização, seja espacial ou social, pois o aumento populacional leva as pessoas a procurarem regiões mais afastadas dos centros comerciais para fixarem residências. Para evitar essas crises sociais, são necessárias as aplicações de políticas públicas que auxiliem o investimento das atividades do campo, assim como na produção dos pequenos e médios produtores rurais, além de garantia de uma infraestrutura básica de qualidade nessas regiões, hospitais, escolas e etc. Êxodo rural no Brasil. Aquilo era geral, agora no Brasil. O ápice do êxodo rural no Brasil aconteceu durante a segunda metade do século XX, com o crescimento das cidades graças ao aumento da industrialização e desenvolvimento de novas tecnologias. No governo do presidente Juscelino Kubitschek, JK, o Brasil viveu um boom no desenvolvimento industrial e urbano, com a abertura de diversas multinacionais nas regiões sudestes e sul do país, predominantemente. Com isso, muitas pessoas saíram de outras regiões, principalmente a Nordeste, com esperança de conseguir boas oportunidades de emprego nos centros urbanos em crescimento. A construção de Brasília foi outro grande marco no êxodo rural brasileiro, pois também abriu atraiu diversos indivíduos das regiões Norte e Nordeste. Agora, êxodo urbano. O êxodo urbano é o processo contrário ao êxodo rural, pois se caracteriza pela migração em massa dos grandes centros urbanos para as zonas rurais e interioranas. Cidades pequenas, não precisa ser na roça, vai morar numa cidade pequenininha, né? Muitas pessoas fazem isso. Este fenômeno começou a seguir em meados da década de 1990, impulsionando pela sensação de insegurança e o elevado custo de vida nas grandes cidades. Vocês desculpem que tem alguém me ligando que não para de ligar, mas vai esperar, porque eu vou terminar aqui. Então, diante disso, eu deixei para vocês aí uma atividade no formulário, né? Então, vamos pro formulário? Quando você pegar o seu formulário aí para responder, tá assim, responda as questões abaixo. O que é êxodo rural? Então, você vai no texto que eu deixei para você e responda lá no nosso formulário o que é êxodo rural. Depois, marque a alternativa correta. Nós temos, dentre as diversas consequências do êxodo rural para o Brasil, podemos citar. Aí tem aí 5 opções, tá? Assim, a desaceleração do processo de urbanização,
O aumento do índice de desemprego no Brasil, o aumento da quantidade de trabalhadores rurais, a diminuição dos problemas agrários no campo, o aumento de propriedades rurais disponíveis para venda. Depois, 3. O êxodo rural pode gerar vários problemas sociais para as cidades. Aponte os principais aspectos negativos desse processo. E aí você vai olhar lá no seu texto quais são esses processos e vai preencher aí. Número 4. O que motiva o êxodo urbano de acordo com o texto? Então, de acordo com o texto, o que é êxodo urbano? Depois, agora é com você. Duas vantagens e duas desvantagens de se viver no campo. E aí, precisa ser do texto, professora? Não, é a sua opinião. Ah, mas eu nunca morei no campo, então você olha lá no texto, tá? Aí as desvantagens de morar no campo, aí você coloca aqui. Depois, duas vantagens e duas desvantagens de se viver na cidade. Agora você sabe, né? E aí você vai colocar as vantagens e depois a desvantagem. Lembre que agora no seu formulário, lá tem um lugar de você colocar o seu nome e a data que você está preenchendo. Então não vai ter desculpa, porque eu estava achando que tinha gente que não estava respondendo os meus formulários. É claro que eu sei que tem pessoas que respondem, é claro que tem pessoas que estão lá com o endereço, é claro que tem pessoas que enviou e não deu certo, porque é novo para todo mundo. Então tem aquelas pessoas que não conseguiram enviar adequadamente, mas tem aquelas que não enviaram e eu achei que estava querendo né? Ela não tem certeza, então eu falo que fiz, né? Então não. Eu sei que tem muita gente honesta, mas eu sei também, né, que tem aquelas pessoas que gostariam de te dobrar, né? Então, não se sintam ofendidos quem fez, tá? Agora, quem não fez, se quiser ficar ofendido, também tem problema não, tá? Mas, falando sério. Então, como tem um lugar para você colocar o seu nome, então eu sei quem fez. Então, preencha o seu nome, ele não vai deixar você passar para frente sem colocar o nome mesmo. E aí nós não teremos problema. Eu fiz se não apareceu, eu fiz se não tá aí, eu fiz se não foi. Não, fez, vai vir para mim, né? E eu vou ter o seu nome lá. Se eu não tiver o seu nome lá, é porque não chegou até mim, tá? Então, brincadeiras à parte, se sentiu ofendido, desculpa, mas nós resolvemos o problema de não saber quem respondeu, né? Agora resolveu o problema. Respondeu, tem seu nome lá, eu vou ficar sabendo, tá na planilha. Então, tá? E você também vai receber uma resposta do seu formulário. Quando você enviar, automaticamente ele vai te mandar uma resposta. E eu ontem liguei para algumas pessoas, perguntei e foram unânimes, tá? Recebem de volta um comprovante de que foi enviado. Então agora nós não teremos problema. Então eu nem vou colocar mais no grupo quem fez, quem não fez. Não, tá? Você fez, você recebeu a resposta, eu recebi o seu questionário. Ok? Então para a aula de geografia de hoje é só. Na próxima aula de geografia faremos as correções. Tá? Tchauzinho.